Olá pessoal, espero que esteja tudo muito bem com vocês e os seus familiares, todos aí que vocês conhecem, com muita saúde, né? E para todos nós aqui neste planeta, nesse momento difícil, né? Bom, hoje eu trouxe então os conteúdos relativos ao ciclo 4, tá? De Antropologia, Ética e Cultura. Então, nós vamos continuar. Lembrando, o ciclo 3 foram dois estudos de caso, né? Então, lá do Bert Hellinger, né, que é o segundo, e o primeiro do Viktor Frankl. Esses dois estudos de caso tinham como principal objetivo traduzir para a gente como que funcionava essa história de liberdade diante dos condicionamentos e da transcendência diante de condições que são imanentes ao ser humano, tá? Então lá foi um exemplo, né? E aí, claro que nesse exemplo teve toda uma discussão, né? Também a respeito, uma análise. Mas a gente ficou nesses exemplos de superação aí e de como eles funcionaram e algumas coisas importantes, fundamentais até, que eles trouxeram para a gente. Agora, na continuidade, no ciclo 4, o que a gente faz? Bom, lá tratou-se muito da questão da liberdade, então nós vamos aprofundar em alguns temas, né, sobre, digamos assim, que da teoria para a prática, da prática para o entendimento mais profundo, sempre assim. Então, nesse caso, o ciclo 4 trata do ser humano como ser de finitude e de abertura. Tá? Então, o ser humano como ser de finitude e abertura é porque ele tem que reconhecer os seus limites, um ser de finitude, e de abertura porque ele pode superar muitas e muitas coisas. Então, digamos que é o limite entre a humildade que todos nós precisamos ter para sermos humanos plenos, saudáveis e sabemos até onde a gente pode ir, né? Inclusive tendo respeito pelos outros, pelo meio ambiente, né? Para não nos tornarmos pessoas insensíveis, insanas, desumanizados. Porém, de abertura, porque, olha, ninguém vive isolado, ninguém vive sozinho e ninguém vive só manipulando e usando os outros com esse nível de distanciamento. Na verdade, nós somos seres que se relacionam, nós nos relacionamos com todos o tempo e com tudo o tempo todo, exatamente o tempo todo, tá? Então essa é a grande dificuldade também, porque diante dessa interdependência, dessa relação constante, muitas vezes nós lidamos com desafios de compreensão, de entendimento, de produção de felicidade e de superação de tristezas, tá? Então, nesse sentido é que vai o nosso entendimento. Eu vou pontuar aqui alguns eixos centrais disso, né, em termos daquilo que a unidade discute. Só para a gente entender um pouco mais e fazer um exercício de, digamos assim, facilitação, né, do conteúdo, que é bem bacana, eu acho que não está complicado, mas precisa aí de um mapeamento estratégico. Tá? Então vamos colocar dessa maneira. Indo para esse mapeamento estratégico, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é a respeito da liberdade, como eu já falei. Qual que é o pressuposto aqui, baseado em alguns autores, dentro da filosofia, que o material utiliza, né? Liberdade, nós pensamos nesse sentido, em sentido pleno e absoluto, em uma totalidade, é algo inalcançável. Ah, mas por que inalcançável? Isso a gente já viu, a discussão já traz para a gente para isso, né? Que a liberdade ela é exercida dentro de um contexto, tá? Então, dentro daquele contexto, você tem uma liberdade possível e você pode ir melhorando esse contexto para ter mais liberdade, tá? Mas assim, não existe essa liberdade idealizada como total. Eu faço tudo, eu posso tudo. Não é bem assim. A gente não está livre das regras usuais de causa e efeito.
eu tenho liberdade para tudo. Então, se eu quiser burlar algumas regras, eu posso. Não é tão simples assim, né? Então, diante disso, aí no estudo desse ciclo, né, a gente trouxe a noção de liberdade liberdade para, tá? Então, nós temos liberdade de. O que significa liberdade de? Significa que eu faço escolhas. Então, eu tenho liberdade a liberdade de escolhas diante das condições reais, de acordo com esses limites que o contexto me dá. E aí eu tenho liberdade de seguir, de fazer escolhas. Então, é uma forma de exercitar a minha liberdade. Bom, outra forma, né, que a liberdade existe claramente, é a liberdade para. Por quê? Porque aí tem o dilema, né? Como na liberdade de eu faço as minhas escolhas. Beleza. Então, dentro dessas condições, a liberdade de significa que eu tenho escolhas, né? Agora, a liberdade para significa o seguinte, eu faço a escolha, tá? Só que aí, eu fiz a escolha e pronto, não tem esse pronto e acabou, né? Cada escolha tem um desdobramento ou muitos. E aí vem a questão, né? Você tem que lidar com isso. Então, a liberdade para envolve você lidar. Você tem liberdade para, e aí esse para é seguir adiante para lidar também com o resultado das suas escolhas. Então, você tem liberdade de fazer escolhas, todos nós temos, o ser humano tem, só que ao mesmo tempo nós temos que desenvolver sempre essa liberdade para, né, lidar com o resultado dessas escolhas, né? Ou seja, liberdade sempre vai andar juntinho com responsabilidade. Quem foge da responsabilidade não consegue administrar bem a sua liberdade, tá? Porque você foge, você manipula, você dá um jeito, mas esse jeito não é eterno. Então, você não consegue escapar a vida inteira. Então, a liberdade sempre te traz, e até quando você usa esse caminho, né? Eu vou fazer, vai vir a consequência, eu vou me livrar da consequência. Você entende que você já está lidando com as consequências mesmo assim? Fala assim, eu vou fazer algo errado, mas ninguém vai ficar sabendo. Para ninguém ficar sabendo, eu tenho que esconder. Então, um resultado mínimo dessa ação errada sua, dessa ação que você achou que no exercício da sua liberdade poderia ter, e que, eu vou fazer e pronto, acabou, e não vou ter consequência disso. Para não ter essas consequências, você tem que ficar se escondendo, driblando regras, fazendo um monte de coisas que por si só já são consequências da sua ação, mesmo ainda que não sejam as piores diante de um erro, seja ele menor ou principalmente se for um erro grave, alguma coisa que você sabe que é prejudicial, que não seria aceita, tá? Então, nesse sentido, nós desdobramos a liberdade, o sentido de liberdade, esse sentido de entendimento do que podemos e não podemos ou não devemos fazer. Uma frasezinha simples, tá? Também meio que de senso comum, né? Aquela ideia de que tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Eu posso tudo, mas será que eu vou gostar de lidar com os resultados disso? E mesmo que o ato em si me pareça legal, me pareça algo bom, né? E os resultados disso são bons também, eu quero lidar com eles porque eu vou ter que lidar de qualquer maneira. Mesmo para fugir dos piores resultados, ainda assim essa fuga já é um resultado, tá? Então, entender isso. E entender também como está posto lá pela via da filosofia, né? Aliás, da antropologia filosófica, que o nosso estudo é interdisciplinar, né? Então, pega o caminho da antropologia filosófica, agora mais, assim, já vai no prático, né? Não fica desdobrando muito essa conceituação. Então, mas é da antropologia filosófica.
né? Então essa análise do ser humano, aquilo que define, usando um pouco as suas raízes, usando um pouco da filosofia como suporte. Tá? Então, neste caminho, nesse sentido, recorrendo a filósofos, especialmente ao existencialismo, recorrendo ao Frei Beto, que é um autor muito respeitado e que tem uma visão dentro da teologia também, né? Então, nesse cenário, a gente discute a liberdade. E essa liberdade, uma outra coisa sensacional, ela não é opcional para o ser humano. Você não tem a opção de dizer não quero ter liberdade. Porque quando você diz não quero ter liberdade, você fez uma escolha livre. Entendem isso? Então quer dizer, eu não posso dizer assim, não... seria o limite máximo do uso da sua liberdade é você dizer que quer abrir mão dela. Só que quando você diz isso, você está usando-a. Então não dá, você é condenado a ser livre. Essa é a realidade do ser humano. Então, por isso que a gente está investigando no sentido antropológico, né? Porque é uma característica fundamental de todos nós, tá? Então, assim, sua liberdade pode ser limitada, sem sombra de dúvida, e sempre. Só que nós temos aquelas características de transcendência, né? A gente pode criar novos limites, extrapolar os antigos, compartilhar esses limites com outras pessoas também, né? E trazer, construir novas realidades, novas condições para a vida, né? Então aí a gente está no caminho da liberdade e da liberdade para assumir os riscos disso e entendendo que liberdade rima com responsabilidade. E é fundamental, é muito importante que essas duas coisas andem juntas, tá? Bom, e eu já adiantei aqui do tema lá da alteridade. A alteridade a gente fala o tempo todo, né? Não tem jeito. Cultura, alteridade são coisas que a gente fala o tempo todo no estudo. Então já foi citado várias vezes, né? Que é o olhar do outro, entender, perceber, aceitar, lidar, se colocar na posição do outro, tá? Bom, então, por que a alteridade é tão importante? Ela propõe perceber o outro como o outro, né? Esse é um resuminho meu, bem simples. Então, vamos lá, estou até olhando a minha tela aqui. Então, perceber o outro como o outro, em diálogo constante para a construção do eu e do nós. Vou colocar no slide, olha aí. Vamos lá. Devagarzinho, lendo juntos. Alteridade. Perceber o outro como o outro e em diálogo constante para a construção do eu e do nós. E aí, gostaram? Essa é a definição baseada no conteúdo, baseada no material, mas é uma síntese minha, tá? Para a gente entender a importância da alteridade nesse contexto. E aí liberdade também rima com alteridade, porque contemplar o olhar do outro é fundamental para o nosso crescimento coletivo e para o crescimento de cada um pessoalmente, para o meu crescimento. Então, não é uma questão só de bondade, é uma questão de bondade, é uma questão de respeito, mas acima de tudo é uma questão de inteligência do ponto de vista do aprendizado e do bem-estar, tá? Da busca desse bem-estar para mim e para o outro, porque é inviável o bem-estar só para mim, né? É um bem-estar que tem também muitos e muitos limites, e é o que eu falei, né? Quando a gente tem a liberdade a gente lida com as responsabilidades disso, tá? Então, é esse o cenário, bem rápido, né? Uma explicação bem simples para a gente facilitar as coisas. O outro tema que eu vou chamar a atenção é a multiculturalidade, tá? Então, a multiculturalidade significa, como o próprio nome já diz, né? A coexistência de várias culturas no mesmo ambiente, né? Então, é um ambiente sociocultural plural e dinâmico, né?
que tem uma multiplicidade muito grande de ideias, orientações, concepções, entendimentos, né? Quando a gente impõe uma só, ou então, como é muito usado no Brasil, né, desde sempre, faz parte do nosso processo histórico, o Darcy Ribeiro, que é citado lá na introdução, ele trata muito bem disso lá no seu livro, O Povo Brasileiro, né? Então, quando você tem no Brasil um processo em que há um reconhecimento de que existe tudo isso, mas você coloca uma hierarquia entre os processos culturais, em que uma se torna proeminente e as outras são colocadas como subalternas, inevitavelmente você tem aquele processo de marginalização, de exclusão de pessoas, de grupos sociais. Tá? Esse é um grande desafio para a humanidade ainda hoje, de se sentir segura entre os iguais, reconhecendo que estarmos entre os iguais é necessariamente estarmos entre pessoas diferentes de nós. Porque nós somos iguais porque somos diferentes. Essa é a característica principal nossa, né? Cada um tem sua liberdade de pensamento e seus entendimentos, aquilo que faz sentido, e a gente tem que se entender respeitando isso, né? Então é algo bastante complicado, um dos maiores desafios que mesmo com tanta evolução científica permanecem, e isso vai alcançar inclusive a questão do meio ambiente, tá? Então, toda vez que você estabelece essa hierarquia, você causa conflitos, né? E nesse momento em que a gente está estudando isso, estão acontecendo conflitos no Brasil e no mundo inteiro. Tenta se estabelecer quem é que importa e quem é que não importa. E aí vem os movimentos dizendo, todos importam, nós também importamos. Tá? Então, e aí eu defendo o outro, porque quando o outro está em risco, isso abre um precedente para que eu esteja em risco no futuro. Então, eu tenho que defender o outro. Não, mas o outro não tem nada a ver comigo. É outro grupo social, é outro país. Só que aí abre espaço lá com um parâmetro de preconceito, com um parâmetro de hierarquia, né? Aí depois vem para cá com outro. E de repente, quando a gente vê, ninguém mais está seguro. Então, esse é um caminho fundamental de entendimento, né? Separar seres humanos entre os que prestam e os que não prestam é o caminho para nenhum ser humano ficar bem. Entre as pessoas nós precisamos entender que há sim os bem-intencionados e os mal-intencionados, mas não somos nós que julgamos isso, não tem um árbitro. A gente tem que olhar dentro dessas condições de exercício da felicidade plena das suas ações cotidianas, aquilo que realmente está fora, aquilo que está fora de um acordo social, está fora de um entendimento, e também o que o acordo social não está contemplando em termos de todos os grupos que existem nele, né? Então é uma transformação constante, ao que a alteridade propõe, né? A construção do nós. Então é isso, construção do eu e do nós. Tá? Esse é um grande desafio, não é fácil, se fosse fácil a gente já teria conseguido resolver, e é um desafio para todos. Tá? Existem vários nuances a serem considerados, mas o sentido geral é esse. Então a multiculturalidade reconhece justamente que há essa diferenciação, que ela é natural, porque nós somos humanos e somos diferentes, e temos liberdade para sermos diferentes. Tá? E precisamos nos entender diante disso também. Tá? Bom, espero que tenha ficado claro. E o último ponto que eu queria chamar a atenção é do ser humano como ser de relação. Tá? O que é esse ser humano como ser de relação? O ser humano ele não deve ser considerado como uma coisa. É o que a gente chama também de instrumentalização. Eu ser o instrumento para você conseguir alguma coisa. Então, na verdade, eu sou um meio e não um ser, né? Eu sou isso, não sou um ser, né?
eu sou uma coisa. Então, se assim eu sou, então eu deixo de ser humano e a partir daí nós estabelecemos relações inviáveis do ponto de vista do discernimento do que é bom para a nossa sociedade, do que funciona. Bom não no sentido moralizante, mas no sentido daquilo que funciona, daquilo que é adequado, daquilo que contempla a gente e ajuda as coisas a se manterem funcionando bem, tá? E mesmo de critérios para ver o que está funcionando mal. Aí você fica sem esses critérios, né? Porque, morreu tantas pessoas, mas atingiu o objetivo? Não, então tá tudo certo. Por quê? Não, essas pessoas foram um meio para chegar até aqui, elas eram esse instrumento. Então, se elas eram esse instrumento, cumpriu, né? E acabou. Então, você desumaniza mesmo. Não tem alteridade, você não estabelece nenhum tipo de ponto de vista do outro. Você não vê o ponto de vista de quem morreu. Para ficar nesse exemplo que eu dei, né? E aí, o caráter fundamental para a gente entender a importância do ser humano como ser de relação é perceber que cada um de nós, conforme todas as noções também de âmbito teológico, filosófico que estão sendo tratadas aqui no nosso material, o existencialismo filosófico ele é muito visitado, né? E ele se propõe a ter um caráter bastante humanista e é que nós somos, primeiro, irrepetíveis, porque somos únicos. Tem muita gente parecida comigo por aí, mas e tem gente até com o mesmo nome, com o mesmo nível de titulação e mesmo nome, só que titulação em outra área, né? Mas Everton é só eu mesmo, não tem outro jeito não. Tá? E o outro Everton lá é o outro, né? E é só ele. E o papel que ele cumpre eu não cumpro, o papel que eu cumpro ele não cumpre, tá? E se eu não cumprir meu papel, ninguém vai cumprir por mim, ele vai ficar vazio, tá? Vai ficar sem ser cumprido. E essa é a questão. Nós somos irrepetíveis e inigualáveis. Nossa, que força inigualável! O que significa isso? Não, então, estou bem na fita. Tá, você está bem na fita, sim. Você é inigualável. Agora, fazer isso uma coisa legal ou não, você pode ser inigualável e, né, ter péssimas características aí. Aí é o cultivo da liberdade, todos os assuntos que vieram antes. Mas inigualável você já é de saída. Todos nós somos, tá? Únicos e irrepetíveis. Então, esse é um cenário muito rico e muito conflituoso, porque diante dessa suposta beleza da diversidade, a gente tem a tristeza da dificuldade de lidar uns com os outros. Tristeza porque nós ficamos tristes quando não conseguimos olhar para o outro e compreendê-lo. Vou usar uma frase, esse autor a gente não estudou ainda, não sei se eu já citei anteriormente, de um cara chamado Jacob Levi Moreno. Ele foi criador do chamado psicodrama, que é uma técnica terapêutica que usa o teatro, né, o chamado teatro terapêutico. E ele diz mais ou menos assim, parafraseando, eu não lembro a frase exatamente, mas ele diz que nós viveremos em paz, nós seres humanos viveremos em paz, quando todos nós nos aceitarmos, nos respeitarmos, mesmo sem nos entendermos. Então, isso é interessante, porque tem muitos outros, né, já que somos irrepetíveis, e mesmo que eu me coloque no lugar do outro, chega um ponto que eu falo, gente, não é possível. Isso é para todo mundo, viu? Para qualquer um de nós. Vai chegar ao ponto e fala, isso não pode existir. Isso é muito estranho para mim. E isso, eu estou falando, isso não pode existir, não é numa visão fascista, tem que ser eliminado. É numa visão de estranhamento. Nossa, eu não consigo conceber como é que existir assim, né? Mas eu tenho que respeitar mesmo desse jeito, e aprender com isso. Aí é o grande desafio, porque exige muita humildade, né? Você se colocar nessa posição de aprendizado é dificílimo, né?
A gente vai ver isso mais apropriadamente, mais profundamente no próximo ciclo, tá? Mas assim a gente estabelece relações consigo mesmo, com o outro e com o ambiente, sendo irrepetíveis, sendo tudo isso aí que a gente está falando, né? Em termos de bagagem, tá? Bom, tem mais coisa para falar do ciclo 4, mas por hoje é só, chega também, não vou falar tudo de uma vez só, deixa um pouquinho para a semana que vem. E aí eu vou continuar usando meu amigo Jimmy Cliff, que eu gosto muito do trabalho dele, né? E pegar uma música de exemplo para vocês dele, né? Encerrar então com essa música, vocês ficam com a reflexão que ela faz sobre justamente o nosso exercício de liberdade, como lidamos com a multiculturalidade, né? E como ser humano de relação, né, com o outro. Que relação é essa? Né? E pensando, claro, num objetivo crucial da humanidade: a paz. Tá? Então vamos ver o videozinho dele. Esse vídeo eu fiz umas intervenções com algumas imagens, porque eu acho relevante, que são do nosso momento. Então tem algumas imagens, inclusive, das manifestações que vem vindo acontecendo aqui. Tem lá nos Estados Unidos, né, dizendo que todas as vidas importam, que as vidas negras importam, porque elas é que estão sendo vitimizadas, né, a exemplo de tantos casos que ocorreram lá e no mundo, tá? Então, daí a gente tem que levantar a voz para fazer essa defesa em especial, né? Vidas humanas importam, todas, né? Mas todas mesmo, né? Então a gente precisa preservar isso. E diante desse estímulo aí do contexto, eu peguei umas imagens lá de Nova York e dos policiais e das policiais que, não só em Nova York, em outros estados também, que se uniram às manifestações ao invés de repreendê-las. Naturalmente, manifestações pacíficas, né? Então, e fizeram uma comoção por todos, né? Os policiais importam, os policiais brancos, os policiais negros, todos nós. É isso, gente. Até a próxima.